Então, Gabi, uma coisa que a gente vê muito nessa parte da alimentação viva, né? E quem está ligado mais nessas questões da alimentação mais voltada para a ideia de alcalinizar o corpo e tal, é que existem alimentos que são acidificantes do corpo, né? Alimentos. E o açúcar está dentro dessa categoria, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que é isso dele acidificar o corpo, o que que acontece, como é que isso funciona. Vamos lá. Todo açúcar, gente, todo alimento ácido para o corpo é um alimento rico em íons de hidrogênio, só para a gente entender, tá? Toda a molécula existe no açúcar, o polissacarídeo, oligosacarídeo e o monossacarídeo. Então, que são divididos em três grupos, basicamente, para a gente entender o que é um monossacarídeo, o que é um oligosacarídeo e um poli. Então, o monossacarídeo é a galactose, é a frutose, né? Que é importante a gente entender como é que isso funciona no corpo. E quando você tem um oligosacarídeo, é quando você tem mais do que 7 carbonos. Então, quando você tem até 7 carbonos, você tem o monossacarídeo. Quando você passa de 7 carbonos, entre 10, de 7 a 10 carbonos, nós temos o oligosacarídeo ou disacarídeo. A gente tem um agrupamento. Por exemplo, é quando eu tenho a maltose, eu tenho a sacarose, que é a maltose, a glicose com glicose. Eu juntei duas moléculas. Teve hidrólise, tem a participação da água, eu juntei carrinhos. E aí eu tenho também a sacarose, que nada mais é que a glicose com a frutose. Depois eu tenho a lactose, que eu juntei a galactose com a glicose. Então, todo esse processo de união, tá? Só para a gente poder entender, tem um processo de hidrólise das moléculas. Então, eu preciso, quando eu como determinado alimento, se ele for um monossacarídeo, ele vai chegar muito mais rápido à corrente sanguínea. Ele não precisa ser metabolizado, ele não tem fibra, ele é um açúcar de alto impacto, é um açúcar que vai demandar muita insulina. Chegou, bateu, levou, gente, já vai para a corrente sanguínea. E isso é importante para a gente entender que quando ele tem fibra, ele diminui a acidez dele e ele fica mais tempo lá no intestino e não chega tão rápido à corrente sanguínea e demanda menos insulina.